Vamos para a coluna do Reinaldo Azevedo do novo golpe. Alcolumbre conta com golpistas remanescentes para derrotar um democrata. Vamos ver juntos aí. A nota de Davi Alcolumbre do União Brasil do Amapá, presidente do Senado, tornada pública neste domingo sobre as tensões com o Planalto em razão da indicação do nome de Jorge Messias para o Supremo Tribunal Federal, traz uma soma rara de despropósitos. Noto, como se verá, que em qualquer caso sempre aplaudo quem concorre para diminuir tensões em vez de elevá-las, desde, é claro, que haja quem se dispõe a conversar e que o preço do entendimento não seja compactuar com antigas táticas golpistas ou com golpismo remanescente. Vamos ver. Sua nota segue em vermelho, comento em preto. É nítida a tentativa de setores do executivo de criar uma falsa impressão perante a sociedade de que divergências entre os poderes são resolvidas com ajuste de interesse fisiológico, com cargos e emendas. Isso é ofensivo e não apenas ao presidente do Congresso Nacional, mas todo o poder legislativo. Pela ordem, em primeiro lugar, não há divergência entre poderes, a prerrogativa de fazer indicação de um nome para o Supremo é do presidente da República. Como sabem todos os ouvidos da imprensa que cobre o Senado, foi Alcolumbre a deixar claro que não aceitaria outra indicação que não a do senador Rodrigo Pacheco e que ele próprio se encarregaria de derrotar qualquer outro nome. Logo em seguida, tem-se um caso escancarado de usurpação da competência. O presidente do Senado, que tem 2 ministérios aliados em quase todas as agências indicados em seus espalhados pela administração pública, está inconformado com o quê? Digamos que não se falasse em emendas nesse caso, pergunta-se ao Alcolumbre. Em quais outros elas são irrelevantes? Vamos fazer desde já, senador, uma frente contra a sem-vergonhice do emendismo? Não, né? Em verdade, trata-se de um método antigo de desqualificar quem diverge de uma ideia ou de um interesse de ocasião. O senador prestaria um serviço à nação, já que tocou no assunto, se revelasse então quais os interesses de ocasião serviria a indicação de Messias e quais outros distintos entenderia a escolha de Pacheco. Ou só existem interesses do Poder Executivo, sendo os dictates dele próprio não mais do que uma imposição da verdade revelada? Fica aqui o desafio. Por que Messias não serve e com tal fúria, mas Pacheco sim? Nenhum poder deve julgar acima do outro e ninguém detém o monopólio da razão. Tampouco se pode permitir a tentativa de desmoralizar o outro para fins de autopromoção, sobretudo com fundamentos que não correspondem à realidade. Chega a ser um humor involuntário o presidente do Congresso, a quem não cabe fazer indicação de um ministro do Supremo, anunciar a céu aberto que vai derrotar o governo, chegando a afirmar que o Planalto vai conhecer o poder de Davi, como se estivesse pronto a derrotar Golias. Por várias razões, a metáfora é descabida, até porque o senador tem bem mais do que uma funda, não é mesmo? Não se trata de um jogo de sutileza e da inteligência contra a truculência, mas da truculência contra a ordem institucional. Se é certa a prerrogativa do presidente da República, disse Davi Alcolumbre, de indicar o ministro do STF, também a prerrogativa do Senado de escolher, aprovando ou rejeitando o nome. É fundamental que nesse processo os poderes se respeitem e que cada um cumpra o seu papel de acordo com as normas constitucionais e regimentais. É verdade. Nesse aspecto, para começo de conversa, não cabe ao presidente do Senado cantar a derrota do governo, a não ser que sua vontade seja satisfeita. Como sabem todos os jornalistas que cobrem a presidência e o Senado e todos os políticos que acompanham o caso, dava-se como certo que Lula indicaria Messias. E o presidente informou ao próprio senador que assim seria. Quem se encarregou de anunciar que havia cassado tal prerrogativa do chefe do executivo foi o legislativo. Alcolumbre deveria dizer quais são as suas outras insatisfações para ter feito desses casus belli ou porque, a seu juízo, Pacheco resolveria um eventual futuro casus belli que não finge a normalidade quando normal o caso não é. Feita a escolha do presidente da República e publicada no Diário Oficial da União, causa perplexidade ao Senado que a mensagem escrita ainda não tenha sido enviada, o que parece buscar interferir indevidamente no cronograma estabelecido pela Casa, prerrogativa exclusiva do Senado Federal. Alcolumbre ultrapassa o limite do ridículo, o sujeito se acostuma a agir como um imperador, a ver todas as suas vontades satisfeitas, a ter os seus pleitos atendidos, diz o Reinaldo Azevedo em preto, e vai perdendo a noção do limite. Notem, não só ele tinha o seu candidato e deixou claro que não aceitaria a alternativa, como quer agora impor ao governo que envia a mensagem. E é tal a sua pressa em impor uma derrota ao governo que parece exigir ao arrepio de qualquer ordenamento legal que o Planalto mande a mensagem. Aliás, chegaram a plantar na imprensa que ele usaria a indicação do Diário Oficial como instrumento para proceder à votação, o que é estupidamente ilegal. Com essa nota, o presidente do Senado bate o pé
e cobra o governo que se deixe derrotar por ele. Nunca se viu nada assim. Aliás, o prazo estipulado para a sabatina guarda coerência com quase totalidade das indicações anteriores e permite a definição ocorra ainda em 2025, evitando a protelação que em outros momentos foi tão criticada. Alcolumbre fala de si mesmo. Na presidência da CCJ no Senado, ele retardou em 2021 por mais de 4 meses a sabatina de André Mendonça, indicado por Jair Bolsonaro. Como não se conseguia saber o motivo da protelação, encontrou-se uma única razão. Ele havia perdido naquele momento o controle sobre a distribuição das emendas. Presidente do Senado, convenham, precisa respeitar mais as perspectivas das esferas de competência de cada poder. Portanto, o que se espera é que o jogo democrático seja conduzido com lisura. Da parte desta presidência, absolutamente nada alheio ao processo será capaz de interferir na decisão livre, soberana e consciente do Senado sobre os caminhos a serem percorridos. Não sei o que ele quis dizer exatamente nesse trecho. Ele pretende fazer uma votação de uma indicação que não aconteceu? Vamos ver, Alcolumbre está obcecado por derrotar Messias, e o presidente Lula, de um jeito ou de outro, ou forçando a retirada da indicação, ou mobilizando uma tropa de choque, inclusive de simpatizantes da tentativa de golpe de 2023, para rejeitar a indicação feita por um democrata. Há apenas 5 rejeições em 134 anos do Supremo, todas elas havidas em 1894, no governo de Floriano Peixoto. Parece que o presidente do Senado quer pôr em sua biografia a duvidosa honra de comandar a reprovação de um nome indicado pelo presidente, que tentaram derrubar, e para tanto conto com o auxílio dos prosélitos do golpe. Ou seja, é golpe, né, gente? Resta saber por quê. Como se revela óbvio, não é por amor à democracia. Gleisi Hoffmann, a ministra Gleisi Hoffmann das Relações Institucionais, reagiu com lhaneza, escreveu no X: temos pelo senador Davi Alcolumbre o mais alto respeito e reconhecimento, jamais consideramos rebaixar a relação institucional com o presidente do Senado a qualquer espécie de fisiologismo ou negociações de cargos ou emendas. Vamos pingar, gente! Vamos contribuir para a gente fazer bem aqui o nosso trabalho, meus caros e minhas caras. Precisamos do apoio de vocês para fazer bem esse trampo necessário, meus queridos. O governo repele tais insinuações da mesma forma que fez o presidente do Senado em nota de data de hoje, por serem ofensivas à verdade, a ambas as instituições e seus dirigentes. O critério de mútuo respeito institucional presidiu a indicação pelo governo e a apreciação pelo Senado Federal de 2 dos atuais ministros do STF, o Procurador-Geral da República, em 2 ocasiões, e de diretoras do Banco Central e das agências reguladoras. Todos esses processos transcorrem com transparência e lealdade de ambas as partes, respeitadas as prerrogativas do Executivo na indicação dos nomes e do Senado Federal, na apreciação dos indicados, meus caros e minhas caras. Encerro, em regra, o apoio e aplaudo quem age para jogar água na fervura não será diferente desta vez, mas há um pressuposto: haver quem se mostre disposto a conversar, a fazer negociação política. Desde que Alcolumbre inventou que foi surpreendido pela indicação de Messias, ele só fala a linguagem da guerra. Em eventos assim, o que não está resolvido convém, o resolvido está. Caso só reste o caminho do enfrentamento político, que seja então feito o enfrentamento político. Muito boa a coluna do Reinaldo, que ele manda real, né, gente? Tá, vai fazer o enfrentamento político? Então vamos fazer o enfrentamento político. Aquele famoso, me atacar, vou atacar. É isso aí. Até a Erika do Stranger Things perceberia o truque da Damares se fingir de progressista, sem dúvida nenhuma. É isso aí, meus queridos e queridas. Vamos lá, seguindo aqui. Se Alcolumbre decidiu tardiamente aderir ao golpismo e foi vencido nas urnas e na lei, que isso seja devidamente explicitado. É isso aí, queridos e queridas. Tem nova tentativa de golpe. Nova tentativa de golpismo. Lá no Diário do Centro do Mundo, a estratégia do governo Lula para esfriar a crise com Alcolumbre após subir o tom conta Messias. Vamos ver juntos aqui, lá no DCM. Planalto passou a agir para esfriar a crise com o Senado depois que o presidente da Casa, Davi Alcolumbre, do União Brasil, subiu o tom e acusou interferência indevida do governo Lula na sabatina de Jorge Messias, indicando que setores do executivo tentariam associar dificuldades no Congresso à negociação de cargos. As informações são do jornal o Globo. A ordem entre ministros e articuladores políticos é distensionar e evitar uma escalada do atrito. Pouco após a divulgação da nota de Alcolumbre no último domingo, dia 30, a ministra Gleisi Hoffmann afirmou nas redes sociais que o governo tem, pelo presidente do Senado, mais alto respeito e reconhecimento. Segundo aliados, a estratégia do Planalto é acenar
a cúpula do Legislativo e reduzir o clima de confronto criado em torno da indicação do advogado-geral da União, Jorge Messias, ao Supremo Tribunal Federal. A escolha de Messias aprofundou o desgaste porque, segundo aliados, Alcolumbre não foi avisado previamente por Lula. Ele preferiu o senador Rodrigo Pacheco, nome também visto com simpatia pela maioria dos senadores. Em sua nota, Alcolumbre afirmou: é nítida a tentativa de setores do Executivo de criar a falsa impressão perante a sociedade de que divergências entre poderes são resolvidas por ajuste de interesse fisiológico e com cargos e emendas. Risco de derrota no Senado. No Planalto, auxiliares admitem que Messias poderia enfrentar derrota se fosse votado hoje. O calendário definido por Alcolumbre prevê sabatina e decisão em 10 de dezembro, cronograma que integrantes do governo classificam como armadilha por não permitir tempo suficiente para conquistar votos. Há quem avalie que Alcolumbre estaria vendendo dificuldades para ampliar a sua margem de negociação, mas aliados dele negam qualquer barganha por cargos, como a presidência do Banco do Brasil, especulação que circulou nos bastidores. Alcolumbre também reclamou do fato de Lula ainda não ter enviado mensagem formal com a indicação de Messias, causa perplexidade ao Senado que a mensagem escrita ainda não tenha sido enviada. Aliados do presidente afirmam que a demora estratégica. Sem o documento, a casa precisaria adiar a sabatina, abrindo espaço para novas rodadas de articulação política e evitando a derrota no plenário. Para o governo ganhar tempo pode ser crucial diante de resistências a Messias e da necessidade de assegurar pelo menos 41 votos. Fala, galera da Folha TV, não se esquece de se inscrever aqui no nosso canal para assistir programas como Folha Notícias Manhã, Folha Notícias Noite, o nosso Folha Entrevista e o nosso Barzinho das Meninas. Muitas coisas bacanas a gente acompanha por aqui e a gente precisa muito, muito do apoio de vocês para nosso trabalho jornalístico, investigativo, de curadoria de conteúdo, com vocês ajudando no nosso Pix, folhademocrata@gmail.com, ou mandando superchats, valeu demais, e os recursos financeiros, tornando-se membro do nosso canal, no nosso curso de jornalismo básico, para você ficar muito bem informado a respeito de tudo. Queridos e queridas, muito obrigado pela presença de todos vocês, vida longa e próspera. Cuidem-se, cuidem dos seus, e não esquece de se inscrever aqui na Folha TV. Até mais!